Boa noite, eu me chamo Carlos Magno e moro em uma dessas cidadezinhas do interior de Minas Gerais. Aqui é um daqueles lugares bem no interior de Minas, onde as pessoas dependem quase que 100% da agricultura. Como em toda cidade nessas condições, aqui não temos um hospital, apenas um pequeno posto de saúde que fica aberto durante o dia. E caso alguém precise de atendimento durante a noite, então precisaria ir até uma cidade vizinha. Eu ganhava uns trocados justamente fazendo essas viagens para as pessoas da região. O meu carro era uma espécie de ambulância que ia de uma cidade a outra quando o povo precisava. E foi justamente uma viagem dessas que eu vivi a pior noite da minha vida. E foi no ano de 1998. Eu estava em casa dormindo quando de repente eu acordei com algumas batidas na porta da frente da minha casa, seguida de uma voz familiar chamando pelo meu nome. Eu me levantei e ao abrir a porta, eu vi que era o meu amigo Marcos, pedindo por favor para que eu levasse a sua sogra até o hospital na cidade vizinha. Rapidamente vesti uma roupa e fomos até a casa dele pegar a senhora. Entramos no carro com a esposa e sua sogra e pegamos a estrada rumo a outra cidade. Eu dirigi o mais rápido que eu pude naquela estrada escura e sem iluminação. Chegamos por volta das 2:30 da madrugada e levaram às pressas a pobre senhora para ser atendida. Eu fiquei do lado de fora esperando notícias. E cerca de meia hora depois, o Marcos veio me dizendo que a senhora teria que ficar internada e sua esposa ficaria lá com ela. No caso, ele voltaria apenas para pegar algumas roupas e outras coisas e pela manhã ele retornaria no primeiro ônibus. Então pegamos a estrada de volta, porém estávamos um pouco mais tranquilos, pois a senhora já estava medicada e sendo observada com cuidado. A estrada de volta estava muito escura, o máximo que víamos era uma casa a cada 7 a 8 quilômetros. Era tudo muito deserto e com uma iluminação extremamente precária. Marcos até comentou como alguém poderia morar nessas casas no meio do nada. Porém, onde morávamos não era tão grande, porém com a ajuda um dos outros ficava um pouco mais fácil. Agora, morando ali na beira dessas estradas escuras, caso fosse preciso pedir ajuda, seria bem difícil de encontrar. Nós tínhamos visto uma casinha bem velha com uma luz bem fraca que saía da janela e comentamos como que deveria ser difícil viver ali. A conversa estava boa e depois de uns 3 quilômetros o carro começou a fazer uns barulhos estranhos e começou a sair uma fumaça na parte da frente. Ao ver aquilo, eu parei o meu carro rapidamente para ver o que havia acontecido. Só que não achamos nada de errado. O Marcos, que tinha sido mecânico por muito tempo, olhou por toda parte para tentar achar o motivo do barulho e da fumaça. Só que não encontrou nada. Ele me pediu para que eu desse a partida no carro, pois ele ficaria olhando o motor. Eu dava a partida e o carro nada de funcionar. Eu tentava de todas as maneiras e nada. O Marcos também não achava nada de errado, então resolvemos deixá-lo um pouco de lado para depois tentarmos ligá-lo novamente. Então empurramos o carro até o acostamento e o deixamos parado. Então o Marcos entrou dentro do carro e ficamos com os faróis ligados. Então começamos a falar dos problemas que os carros davam sempre nos piores lugares e acabamos nos distraindo. E foi a partir desse ponto que o terror começou. Eu estava falando alguma coisa quando eu percebi que o Marcos havia fixado seu olhar em alguma coisa. Ao ver o seu comportamento estranho, instantaneamente eu fiquei todo arrepiado. E quando eu direcionei os meus olhos para onde ele estava olhando, eu percebi que havia uma cruz, dessas que as pessoas colocam quando morre alguém no local por acidente. E quando fixei ainda mais os meus olhos, eu pude perceber uma mulher toda de branco. E o pior, ela nos olhava fixamente,
com seus olhos que brilhavam como os de um gato durante a noite. O meu pavor foi tão grande que eu senti os meus dentes baterem uns nos outros. No desespero, eu apaguei os faróis do carro, não sei nem porquê, e os liguei novamente bem rápido. E para nossa surpresa, a tal mulher havia desaparecido. Em seguida saímos do carro e ficamos olhando para todos os lados para ver para onde ela havia ido. Só que ela estava mais perto do que imaginávamos. Ela estava ao lado do carro de pé, com o rosto completamente pálido, parecendo a própria morte nos olhando. Ficamos tão desesperados que saímos correndo e largamos o carro para trás. Saímos que nem loucos tentando fugir daquilo, pois o medo estava fora do normal. O Marcos gritava me perguntando o que era aquilo, o que diabos era aquilo. Eu simplesmente corria ainda mais, não respondia uma palavra sequer. Só que eu fui perdendo o fôlego e parei para respirar. Eu estava exausto de tanto correr, mas mesmo assim, paramos por pouco tempo e voltamos a andar rápido, sempre olhando por todos os lados. A menor da preocupação que eu tinha naquele momento era o meu carro. Eu só queria mesmo arrumar um lugar para pedir ajuda. Foi aí que escutamos um barulho no meio do mato, e esse barulho estava próximo da gente. Ao ouvir aquilo, voltamos a correr freneticamente. Parecia até um pesadelo, onde algo ruim te persegue, e por mais que você corra, ele sempre vai estar a alguns metros de você. De tanto correr, acabamos encontrando uma casa e vimos nela a nossa salvação. Fomos até a porta e pedimos por socorro. Estávamos completamente desesperados, até que um senhor gritou de dentro que iria nos ajudar. Pedimos ajuda pelo amor de Deus, pois havíamos visto a própria morte. Estávamos em um estado no qual o senhor da casa não teve dúvidas que nós não estávamos mentindo para ele. Então ele abriu a porta e entramos completamente assustados. Dentro da casa contamos tudo o que tínhamos passado. Ele nos escutou com atenção e disse que ficaria tudo bem e queria fazer um café para a gente. Lá com ele estava uma senhora e uma moça de mais ou menos uns 15 anos de idade. Ficamos lá até o dia amanhecer, e quando amanheceu, ele se ofereceu para ir conosco até o local onde tínhamos deixado o carro. Foi só quando estávamos voltando que eu pude perceber o quanto havíamos corrido no meio daquela escuridão. Sem dúvida tivemos muita sorte de ter achado a casa. Então vimos o carro e mais à frente aquela cruz no acostamento. Fomos até lá e o nome na cruz não estava mais visível. Porém aquela presença parecia não sair daquele lugar. O Senhor disse que há muitos anos atrás um velho amigo dele tinha visto uma moça na beirada da estrada e que o seu cavalo não passou por nada desse mundo. Deve ser a mesma coisa que vocês viram nessa madrugada. Entrei no carro e dei a partida. Estranhamente, o carro pegou de primeira. Parecia estar tudo perfeito. Agradecemos então ao Senhor e o deixamos em sua casa para em seguida voltarmos para a nossa cidade. Depois do ocorrido, eu nunca mais vi nada parecido, mesmo passando por aquele lugar muitas vezes depois. Só que toda vez eu sinto um arrepio ao ver aquele túmulo, lembrando daquela moça que apareceu pra gente naquela estrada escura. Bom, pessoal, esse é o meu relato. Eu desejo a todos uma boa noite. Boa noite, pessoal. Meu nome é Jorge e tenho 52 anos de idade. Sou caminhoneiro e sou natural do Rio de Janeiro. A história que eu vou contar para vocês aconteceu comigo no ano de 2012, na BR-101. Certa ocasião, eu fui fazer uma viagem para Lagoinhas, interior da Bahia. Isso foi no mês de março, durante a quaresma.
A minha mulher não gostava que eu viajasse nesse período, mas nós, caminhoneiros, não temos muita escolha. Precisamos trabalhar para colocar comida dentro de casa. Eu estava viajando com um amigo chamado João. Nessas viagens longas, sempre gostei de ter companhia para conversar e assim não acabarmos dormindo durante a viagem. Nunca fui adepto do tal do rebite. Além disso, João também era motorista de caminhão e se algo acontecesse, ele poderia muito bem dirigir. A viagem era longa, com as tradicionais paradas para refeições e para um cochilo. A rota era até Alagoinhas. Depois eu seguiria para São Paulo. Viajamos durante a noite pela BR-101. Em um certo ponto da estrada, eu comecei a ver uma luz pelo retrovisor do caminhão, algo que parecia ser um carro que estava se aproximando da gente. Eu reduzi a velocidade para deixar passar, mas aquela luz que vinha por detrás do caminhão não nos ultrapassava. E depois de um tempo, ela simplesmente sumiu. Cerca de uns 5 quilômetros à frente, avistamos o que parecia ser uma mulher toda vestida de branco andando pela estrada. E ao nos aproximarmos dela, aquela suposta mulher simplesmente entrou em uma pequena mata ao lado da estrada e desapareceu misteriosamente. João e eu achamos tudo muito estranho. O João chegou a mencionar que havia sentido uma sensação muito ruim, já que a estrada era conhecida por ser mal assombrada. Então me virei para o João e disse: João, meu amigo, quem tem o maior poder é Deus. Vamos seguir com a nossa viagem com Deus e a Nossa Senhora, que tudo vai dar certo. Decidimos então seguir em frente com o nosso caminho e mudamos de assunto para relaxar e assim tentar esquecer a visão que tivemos. Alguns quilômetros à frente, eu senti o caminhão passando por cima de algo. Comentei com o João que eu achei que tivesse passado por cima de algum animal e decidi encostar o caminhão para verificar. Após verificar, eu percebi que o caminhão estava em boas condições. No entanto, eu notei algo que estava caído no meio da estrada, um pouco mais atrás. Então eu fui andando em direção ao que estava caído na estrada e mirei a lanterna para ver o que era. E quando eu fui me aproximando, aquilo do nada se levantou e ficou sentado na estrada. Ao ver aquilo, eu fiquei assustado e voltei correndo para o caminhão e disse ao João: Vamos embora agora, meu amigo. Dei a partida rapidamente e seguimos com a viagem. No caminho, eu contei para ele no que eu havia passado por cima, simplesmente se levantou e ficou sentado na estrada. Ele me olhou seriamente e disse: Amigo, isso é impossível. O que quer que tenha sido, não poderia estar vivo. Então eu disse para o João: o que nós atropelamos com certeza não era desse mundo, e parecia ter sido aquilo que havíamos visto na estrada anteriormente. Quando eu disse isso para ele, o João ficou ainda mais nervoso, pois ele tinha muito medo de coisas sobrenaturais. Enfim, seguimos com a viagem, e depois de mais alguns quilômetros, vimos então algo parado no acostamento, sendo que estava de costas para a gente. Aquela coisa estava parada na estrada e balançava de um lado para o outro lentamente. Curioso, eu fui reduzindo a velocidade do caminhão, até que eu parei próximo, buzinei e gritei para que ela saísse dali. Ela estava com vestes longas e brancas, mas só que ela não me deu a mínima. Então pedi mais uma vez, repeti todo o processo. E foi nesse momento que ela se virou para a gente. Ao vermos aquela aberração, tomamos um susto tão grande que o João gritou: Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, o que é isso? Meu Deus do céu! Os faróis da carreta iluminaram aquela coisa. Era algo pálido com 2 buracos negros no lugar dos olhos e parecia estar nos encarando. Assustado, eu dei a partida e saí dali rapidamente. O João ficou desesperado e começou a rezar um Pai Nosso. Em seguida, eu comecei a rezar junto com ele
pedindo com muita fé a Deus que nos livrasse daquela assombração terrível. Seguimos com a nossa viagem completamente em pânico, e foi a partir desse momento que aquela coisa não apareceu mais. Eu vou falar uma coisa para vocês. Pense em uma situação assustadora daquelas que gelam até a espinha. Pois bem, foi exatamente o que nós vimos naquela noite. E sinceramente, eu peço a Deus para que eu nunca mais retorne a ver aquilo novamente. E mesmo se eu tivesse algum inimigo, eu nunca desejaria que ele visse a mesma coisa que eu vi junto com João. Bom, pessoal, esse é o meu relato. Eu desejo a todos uma ótima noite. Esse relato vai nos levar até uma região do município de Conselheiro Mairinque, no estado do Paraná. Em uma fazenda distante da cidade, moravam várias famílias que também trabalhavam ali. Um dos moradores, chamado Raimundo, viveu momentos de pavor em uma noite enquanto voltava para casa, por uma rua escura, ladeada por uma vegetação que deixava o lugar ainda mais assustador. Um dia antes do acontecimento, o amigo do Raimundo, chamado Jurandir, contou sobre uma experiência desagradável pela qual passou enquanto voltava para a fazenda montado em sua mula. Mas Raimundo não acreditou na história e disse que o amigo estava bêbado, imaginando e inventando coisas. Disse também que na próxima noite ele iria fazer o mesmo trajeto e nada iria acontecer com ele. Mas Raimundo estava enganado. Por sua arrogância e falta de fé no relato do seu amigo, ele receberia uma lição da qual nunca se esqueceria. Em um certo ponto da estrada, o animal que o Raimundo montava ficou assustado com algo estranho que estava se movendo perto deles. O animal parou e, mesmo com a insistência do seu dono, ele se negava a prosseguir. Alguns segundos depois, aquele cavaleiro solitário também avistou um vulto parado na frente deles, e era aquilo que estava impedindo a passagem do animal. Naquele momento, o Raimundo se lembrou da história contada pelo seu amigo, pois ali na sua frente estava parado o espírito do churrasqueiro do diabo. Há uma lenda sobre esse assustador churrasqueiro. Ela diz que o antigo trabalhador de uma das fazendas da família Souza, nas terras que foram adquiridas do antigo proprietário Mairinque, ao ser expulso da fazenda devido à sua prática de maltratar os animais, ele ficou rondando as propriedades da região durante vários anos, e isso como mendigo. Esse homem se divertia com o sofrimento dos animais dos quais ele sacrificava. Aquele malfeitor se alimentava de gatos, cachorros, galinhas que eram furtados das fazendas. Muitas vezes ele sacrificava o animal somente pelo prazer de vingança. Isso tudo contra os seus antigos patrões. Certa vez, 2 empregados entraram na mata para procurar alguns animais que tinham fugido da fazenda e acabaram encontrando o churrasqueiro do diabo. Ele estava sendo asfixiado por um pedaço de carne. Aqueles 2 homens então tentaram socorrê-lo, mas não tinham conhecimento algum sobre o que deveriam fazer. Então eles amarraram o homem sobre um cavalo e foram até a cidade em busca de um médico, mas quando chegaram lá, já era tarde demais. Depois daquele episódio, as pessoas tinham medo de passar pelas estradas no meio da mata após a meia-noite, pois acreditavam na presença da alma penada do churrasqueiro do diabo. Todos os que disseram tê-lo visto afirmavam que o coisa ruim aparecia na frente deles e segurando uma vara em brasa. Aquilo batia nos cavalos e nos cavaleiros, fazendo-os fugir dali. Alguns homens tinham até vergões em suas costas, que não saíam por nada. Era como se eles tivessem sido marcados com algum tipo de ferro quente. E também não era difícil encontrar os animais como cavalos, bois e cabras e ovelhas,
com parte dos seus pelos queimados. Isso sempre acontecia durante a noite. De vez em quando, surgem alguns desavisados na região, que ao passarem durante a madrugada, naquelas estradas, eram atraídos pelo cheiro de carne assada e, com fome, seguiam até o ponto onde se encontrava o espírito do mal. E no desespero para escapar das agressões, alguns cavalos, mulas ou burros derrubavam seus montadores e debandavam-se pelo meio do mato. Já para os cavaleiros, não restava outra alternativa, ao não ser fugir com as próprias pernas. Enquanto corriam, eram agredidos com violentas varadas em suas costas, e alguns até falavam que não era vara, mas sim algum tipo de espeto de ferro fino em brasa. Alguns moradores da cidade conheciam bem a história do churrasqueiro do diabo, mas brincavam dizendo que aquilo não passava de caos inventado pelos caipiras, a fim de mantê-los afastados da zona rural durante a noite. Mas alguns ladrões de galinha, principalmente em épocas festivas de final do ano, viveram maus momentos ao se aventurarem pela mata durante a noite, na intenção de praticar furtos nas fazendas da região. E nos finais de semana, alguns empregados da fazenda saíam em busca de diversão na cidade, pois muitos preferiam dormir no banco da praça ao invés de voltar para casa durante a noite. Numa madrugada, a esposa do Raimundo ouviu os latidos e barulho das patas dos animais chegando em disparada. Ela rapidamente acordou seu marido enquanto ouvia alguém chamando por ele. Raimundo levantou-se e saiu para ver quem havia chegado. Ele abriu a porta e viu que era seu amigo e também morador da fazenda, que estava montado numa mula ofegante devido à distância percorrida em grande velocidade. Antes mesmo de se apear de sua mula, Jurandir começou a falar detalhadamente sobre o que havia acontecido com ele, enquanto o mesmo voltava, pois no meio do caminho a mula parou e queria voltar pela estrada escura, enquanto Jurandir a forçava em ir para frente. A mula começou a balançar sua cabeça, respirava fazendo muito barulho com suas narinas, enquanto batia com força as suas patas no chão e caminhava para trás. Naquele instante, Jurandir disse que sentiu seu corpo tremer e sentiu também os seus cabelos ficarem arrepiados. Foi então que ele descobriu que estava assustando a sua mula, e após olhar, ele viu que havia um vulto parado diante deles. Aquele vulto era escuro e tinha a silhueta de um homem, e com uma das mãos segurava algum tipo de vara brilhante. E quando aquele homem levantou-se os braços e precipitou-se contra a mula e seu montador, Jurandir deu um salto da sua montaria, pegou uma pedra e jogou contra o sujeito desconhecido. Jurandir disse que tinha certeza de ter acertado o alvo, mas não ouviu nenhum gemido de dor, e silenciosamente o vulto acabou desaparecendo, e ficou somente o cheiro de churrasco naquele lugar. Jurandir então lembrou-se da história da alma penada do churrasqueiro do diabo, e por pouco Jurandir ficou sem mula. Após o desaparecimento do vulto, a mula saiu em disparada, mas o Jurandir conseguiu segurá-la pelas rédeas. Depois de montar rapidamente, bateram em retirada sem olhar na retaguarda. Aquela mula só parou de correr quando chegou diante da casa do seu Raimundo. Depois de ouvir o relato do amigo, o Raimundo deu uma risada porque não acreditou naquela história e ainda disse que seu amigo estava bêbado. Então o Jurandir o desafiou, pediu para ele fazer o mesmo trajeto na noite seguinte. O Raimundo aceitou somente porque queria mostrar que tudo aquilo não passava de baboseira. No amanhecer daquele dia, Jurandir contou aos outros empregados da fazenda sobre a conversa que teve com o patrão durante a noite. Eles fizeram até apostas. Uns acreditavam que o patrão iria cumprir o acordo, mas outros diziam que não. Naquele dia só se falava sobre aquele assunto na fazenda. O dia passou e a noite chegou. Raimundo chamou um dos empregados e disse que iriam juntos até a cidade.
e pediu para ele preparar os cavalos. Nem se passava pela cabeça do Raimundo que todos já estavam sabendo sobre o desafio entre ele e o Jurandir. O empregado selou os cavalos e pouco depois seguiram o caminho da cidade de Conselheiro Mairinque. Na fazenda os homens não foram dormir. Todos queriam ver a cara de assustado do patrão quando ele chegasse. E em meia comilança e bebedeira, foi criado um clima de festa entre eles. Na cidade, tudo estava bem com aqueles dois que vieram da fazenda. Depois de colocarem seus cavalos num lugar seguro, com comida e água, seguiram até uma pizzaria, onde ficariam até o seu fechamento, que era às 11h30 da noite. Enquanto caminhavam de volta até o local onde haviam deixado seus cavalos, o amigo do Raimundo fingiu que estava muito embriagado, talvez por medo de pegar a estrada durante a madrugada. Então achou melhor permanecer na cidade até o amanhecer. Raimundo então pegou seu cavalo e seguiu sozinho de volta para a fazenda. Quando já estava bem afastado da cidade, mas ainda longe de sua casa, o solitário cavaleiro começou a sentir um cheiro forte de churrasco. Foi então que ele pensou: a cidade e a fazenda estão distantes daqui, e esse cheiro de carne assada não poderia chegar a esse lugar. Será que alguém estaria fazendo churrasco no meio do mato? E sem muita pressa continuou seguindo seu caminho. Alguns minutos depois, aquele cheiro ficou mais forte e o cavalo estava ficando impaciente. Alguma coisa estava incomodando aquele animal. Simultaneamente, enquanto o vulto aparecia na frente deles, o cavalo começou a relinchar, empinou-se e derrubou seu cavaleiro. Aquele vulto, segurando o espeto de fogo, investiu violentamente seus golpes contra o Raimundo, que o mesmo caiu e saiu correndo gritando enquanto viu seu cavalo desaparecendo em meia escuridão. Raimundo confessou que aqueles 5 minutos levando uma surra foram os piores momentos de sua vida. Ele corria enquanto sentia-se arrependido por não acreditar naquele caos. Agora ele tinha certeza daquela presença maligna nos arredores de sua fazenda. E depois de um tempo de mais ou menos 1 hora correndo e caminhando, sem parar, Raimundo chegou em sua casa. Os seus empregados, que ainda estavam acordados e preocupados, depois de terem visto o cavalo chegar sozinho. Estes mesmos empregados vieram correndo de encontro ao patrão, e não houve nenhum sorriso e nenhuma risada ou piada, mesmo contrariando a vontade, mas porque eles viram que o homem precisava de medicamentos e foram ajudá-lo. Raimundo chegou com marcas em suas costas, as suas roupas estavam rasgadas e haviam sinais de queimaduras pelo corpo. Depois do ocorrido, Raimundo parou de duvidar das histórias de assombração. Ele podia até não acreditar, mas ficava calado para não brincar com as coisas ocultas. Em menos de um mês, após aqueles acontecimentos, Raimundo foi até o lugar onde os outros 2 homens haviam encontrado o churrasqueiro do diabo caído, enquanto o mesmo se engasgava com um pedaço de carne. Acreditava-se até que era carne de gato, pela grande quantidade de pele jogada ao redor de onde ele morava. Raimundo então ordenou que lhe fosse construída uma pequena capela e trouxe também um padre para fazer uma prece pela alma daquele infeliz. Por enquanto, aquela região deixou de ser assombrada. Boa noite, o meu nome é Marconi Silveira, tenho 51 anos de idade. Atualmente, eu moro em Teresina, no estado do Piauí. Eu trabalho aqui com os meus filhos, em uma oficina de motos, há mais de 10 anos. Mas antes eu morava em São Raimundo Nonato, em um município do interior, próximo ao Parque Nacional da Serra da Capivara. Lugar muito bonito, de povo alegre e trabalhador, mas também cheio de mistérios, principalmente com aqueles que não têm o respeito
com as coisas que não conhece. Quando eu era mais jovem, em uma época no qual eu não tinha filhos, eu morava na casa do meu avô. Logo quando eu casei, ele me deu um terreno e eu fiz uma casinha bem simples, para não ficar morando de aluguel, que com o tempo eu fui ajeitando a mesma como eu queria. Eu havia notado, desde quando eu era jovem, que o meu avô sempre teve costumes estranhos, que para ele parecia bem normal. Ele sempre gostou de fumar cachimbo, então ele ia até o quintal, sentava em uma cadeira e acendia o seu cachimbo. Ele ficava lá por um bom tempo, olhando para a mata que tinha atrás de nossas casas. E sempre que se levantava para entrar para dentro de casa, ele pegava um saquinho de fumo, enrolava em um papel e jogava lá na mata. Então dava as costas e saía. Ele sempre fazia a mesma coisa, todas as vezes que ia fumar. Eu vendo aquilo, um dia eu me sentei perto dele para ver se ele faria na minha frente. Assim eu teria uma desculpa para perguntar o porquê dele fazer isso toda vez. Então ele fumou e antes de se levantar, pegou um pedaço de papel, colocou um pouco de fumo e jogou lá dentro da mata. Na hora que ele jogou, eu perguntei o porquê dele fazer isso. Então ele me perguntou: "Você já ficou perdido no meio da mata?" Eu respondi para ele que não, que nunca. "Você já foi açoitado por algo que não conseguia ver? Já pediu a Deus para não morrer?" "Porque eu já. E foi nessa mata aí. E desde então, eu costumo respeitar quem vive nela, mesmo que ele não venha até aqui. Eu sempre deixo algo, para o caso dele vir." "Ele quem, vô?" eu perguntei. "O caipora. Uma noite eu quase morri de tanto que eu apanhei dele. Eu não desejo o que eu passei para ninguém. O bicho é perverso." Eu não tinha entendido muito bem o que ele estava falando. Então pedi para que ele me contasse que história é essa de caipora. Então ele me contou. Há muitos anos atrás, eu vivia dentro desses matos atrás de caça. Em uma dessas vezes, eu acabei encontrando um caçador, desses bem perversos que gostam de matar por maldade. Ele havia matado uma fêmea de tatu e os seus filhotes. O miserável ainda estava se gabando pelo seu feito. Eu confesso que eu tive muita vontade de meter um tiro na cara dele, mas deixei que ele se fosse. No dia, eu havia até perdido a vontade de caçar. Então, quando eu estava voltando para a minha casa, eu acabei encontrando os tatus que aquele desgraçado havia matado. Eles estavam jogados no chão. Na hora eu até pensei: porra, que sacanagem. O cara matou os bichos só por matar e ainda os deixou aqui no chão. Eu olhei em volta para ver se o via. E não é que eu encontrei. Aquele caçador estava correndo na minha direção, desesperado. Ele estava gritando para que eu corresse junto. Na hora eu pensei que tinha uma onça atrás dele. Então eu comecei a correr como nunca. Corremos mais para o interior da mata. Eu estava gritando para o homem, perguntando o que estava acontecendo. Depois de uns minutos, eu parei quase sem fôlego e fiz de novo a pergunta para ele: o que estava acontecendo, por que nós estávamos correndo? Então ele me respondeu: havia uma onça atrás de mim. Você a viu? Eu perguntei. Não, respondeu o homem, mas eu escutei ela rosnar. Eu olhei com uma raiva sem tamanho para o homem. Em seguida comecei a voltar para casa. Só que de repente o rosnado começou mais à frente. Eu achei melhor parar na hora, pois havia um grande animal escondido ali com certeza.
Então eu comecei a me afastar para dar a volta. Só que o rosnado continuava. O problema é que nós não víamos que animal estava fazendo aquilo. Comecei a andar para a minha esquerda, sempre me afastando do som. Só que um assovio alto começou na mata. Não dava para saber de onde vinha, pois o som parecia estar por toda parte. Sem perceber, eu fui entrando cada vez mais na mata e me afastando mais da trilha que me levava para minha casa. A noite foi chegando. Eu e o homem ainda estávamos tentando achar o caminho de volta, sempre seguidos por aquele maldito assobio que estava nos deixando surdos. Foi quando eu senti que algo me deu como se fosse uma chicotada bem no meio das pernas. Eu caí no chão com a pancada. As minhas pernas ardiam com força do golpe. O homem que estava comigo nem teve como me ajudar. O mesmo levou uma bem no meio das costas. Foi aí que começou o terror. Nós estávamos apanhando de algo que nem conseguíamos ver. Só escutávamos os passos correndo à nossa volta, seguidas de pancadas. Uma hora, os passos estavam no chão, e outras pareciam que estavam pulando nos galhos das árvores, de lá para cá, com aquele assobio dos infernos. Começamos a correr para tentar salvar nossas vidas. O homem que estava comigo falou que era o caipora com certeza. Então o mesmo soltou tudo que estava carregando e me mandou soltar também. Então deixei tudo para trás, larguei arma, faca, água, um pouco de comida e fumo, que eu sempre levava. Quando eu deixei todo o meu material para trás, eu percebi que o assobio foi ficando mais longe, até que conseguimos achar o caminho de volta para casa. E graças a Deus, eu cheguei em casa. Quando a sua avó me viu, tomou um baita susto, que quase passou mal, pois as minhas roupas estavam todas rasgadas e as pernas onde eu tinha recebido as pancadas estavam completamente inchadas. Eu fiquei dias deitado para tentar me recuperar. Tu acredita que até me deu febre por causa das pancadas que eu havia sofrido? Mas graças a Deus eu consegui ficar bem. Porém, o homem que estava comigo, eu não sei o destino que ele teve. Mas uma coisa é certa, foi por causa daquele miserável que eu quase morri naquela noite. A minha arma e as outras coisas que eu tinha, eu nunca voltei para buscar. E toda vez que eu fico perto daquela mata, eu acabo deixando um fumo em respeito ao espírito que vive ali, o mesmo que quase me matou. Pessoal, essa foi a história do meu avô. É até difícil acreditar nessas histórias por causa da correria, que é viver em uma grande cidade. Mas no interior, o povo tem muitas histórias sobre criaturas e que fariam qualquer um se arrepiar. O meu avô acabou pagando por um erro que nem cometeu, e por um milagre acabou sobrevivendo. Outros podem não ter tido a mesma sorte. Então cuidado com o que não conhece, principalmente dentro dessas matas. Tenham uma boa noite. Boa noite. O meu nome é Charles Cerqueira. Sou caminhoneiro e posso falar que moro nas estradas. A minha casa fica localizada no bairro do Andaraí, na cidade do Rio de Janeiro. Mas como todo caminhoneiro autônomo, eu fico uma boa parte do meu tempo viajando por esse país afora. Eu tenho dia e hora de sair de casa, mas nem sempre eu sei qual é o dia que eu irei voltar. Nas estradas existem coisas e criaturas que muita gente duvida, e posso garantir que não são apenas anjos nos livrando do mal. São seres demoníacos que estão à procura de vítimas para poder provocar acidentes e ceifar vidas inocentes de pessoas que cortam as estradas durante suas viagens.
Eu tive uma experiência própria em uma certa viagem de férias. Eu me deparei com uma situação que quase ceifou a minha vida. E o pior, a minha esposa Lívia e o meu filho Otávio estavam viajando comigo. Era dezembro de 2008. Eu fechei o frete de um carregamento de cimento aqui do Rio de Janeiro para a cidade de Montes Claros, em Minas Gerais, e de lá eu e a minha família partiríamos direto para Aracaju, no Sergipe. Nós ficaríamos uma semana descansando e curtindo umas merecidas férias na cidade, pois no dia 28, por volta das 5 horas da tarde, começamos a nossa viagem em direção a Montes Claros, em Minas Gerais. Viajei durante toda a noite e na madrugada, por volta das 4 horas da manhã, eu cheguei na cidade, parei o caminhão em um posto de combustível e aproveitei para dormir e descansar um pouco até umas 8 horas da manhã, pois a viagem até Aracaju seria bem longa. Então eu dormi e acabei tendo um pesadelo. Sonhei que eu estava viajando atrás de um carro sedã preto e do nada um animal negro soltou sobre o meu carro e o mesmo capotou, que em seguida desceu em uma ribanceira. Eu acordei todo suado, com um coração acelerado. A minha esposa acordou assustada, que em seguida me perguntou o que havia acontecido, pois segundo ela, eu dei um grito bem alto, que acabou acordando não só ela, pois o nosso filho também. Eu falei para ela que eu tive um pesadelo terrível, mas que estava tudo bem. Em seguida, voltamos a dormir. Na verdade, ela e o meu filho dormiram rapidamente, enquanto eu demorei ainda um pouco para pegar no sono novamente, pois o sonho tinha sido bem real. E por volta das 8 horas da manhã, eu acordei e chamei a minha esposa e o meu filho e fomos tomar café da manhã. Depois do café, me dirigi até o depósito, aonde seria feita a entrega do cimento. Só que nesse dia tinha alguns caminhões na fila e por isso acabou demorando bastante para descarregar o cimento. E quando foi meio-dia, aí sim, o pessoal finalmente terminou de descarregar o cimento do meu caminhão. A partir daquele momento, eu me considerava de férias e viajamos em direção à Vitória da Conquista, na Bahia, pois eu deixaria o semi-reboque no estacionamento do pátio de um posto de combustível que pertence a um velho amigo e seguiria apenas com um cavalo. E nesse dia, o trânsito estava bem tenso. Eu viajava bem devagar, pois eu estava levando a carga mais preciosa que existe, a minha família. A noite chegou e, graças a Deus, até aquele momento, a viagem corria normalmente. A minha esposa e meu filho dormiam tranquilamente e eu estava apenas escutando uma música no rádio. Quando foi por volta das 8 horas, eu estava a cerca de 15 quilômetros de distância de uma cidade chamada Cândido Sales, que fica no estado da Bahia. Mas depois de passar por uma curva, eu vi que mais à frente na estrada havia uma mulher parada com uma criança no colo. Eu nem cogitei em parar, pois eu imaginei que poderia ser um assalto. Como a minha esposa e o meu filho estavam dormindo naquele momento, eles acabaram não vendo nada. Mas depois de viajar por mais de 2 quilômetros, eu vi novamente a mesma cena, uma mulher com uma criança no colo. O meu coração acelerou demais, pois eu imaginei que o cansaço já poderia estar me fazendo ver coisas. Parei a 500 metros à frente, acordei a minha esposa e falei o que eu havia visto na estrada. Ela me acalmou e falou que poderia ser o cansaço. Ela me pediu para eu parar no primeiro posto que a gente encontrar, para eu descansar um pouco e aí sim a gente seguir viagem novamente. Eu concordei e continuei viajando
Porém, a minha esposa dessa vez ficou acordada comigo. Estávamos conversando, quando de repente ela disse: "Meu Deus do céu, o que é aquilo, Jesus?" Eu freiei o caminhão bruscamente e em nossa frente, a cerca de 100 metros, estava a mesma mulher segurando a criança no colo. Eu não sabia o que fazer, porém, eu decidi seguir em frente bem devagar. Mas quando passei pela mulher, eu não sei explicar, mas eu tive a nítida impressão de ouvir o choro da criança e uma voz que me falou: "Socorro, eu preciso de ajuda. A culpa não foi minha, foi o cachorro que soltou na frente." Pelo jeito ela estava ferida, pois em seu rosto haviam alguns hematomas e escoriações. Mas como ela pôde aparecer na minha frente? Isso era impossível. E mesmo sem ter convicção e sem saber o que fazer, pois eu já havia passado do posto da Patrulha Federal. Então eu decidi seguir a minha viagem, mas com o intuito de avisar alguma autoridade assim que eu pudesse. Poucos minutos depois, eu cheguei na cidade. Parei em um posto de combustível e desci do caminhão para respirar e me acalmar um pouco. Por sorte, havia uma viatura da polícia militar que estava fazendo uma ronda. A mesma passou por perto de mim. Eu chamei os policiais e relatei que havia uma mulher com uma criança no colo, na beira da estrada. Eu só não havia parado, temendo ser um assalto. É lógico, eu omiti sobre o fato da mulher ter aparecido por 3 vezes, sempre à minha frente. Então eles avisaram o pessoal da Polícia Rodoviária Federal e também seguiram na direção do lugar em que eu havia avistado a tal mulher. Eu aproveitei para descansar um pouco e depois de uma meia hora eu pude seguir viagem até Vitória da Conquista. Chegando lá, eu fui para a pousada do posto do meu amigo e tive uma noite de sono sem preocupação. Já na manhã seguinte, tanto eu quanto a minha esposa e o meu filho havíamos acordado bem cedo para tomarmos um café da manhã no restaurante. Durante o café, eu fiquei sabendo da notícia que um Corolla preto com uma placa de Belo Horizonte havia capotado com 4 passageiros a bordo, sendo eles uma mulher e um bebê que não sobreviveram, e um homem e uma garotinha com cerca de 5 anos de idade que ficaram gravemente feridos. E os mesmos foram transferidos para o Hospital Geral de Vitória da Conquista. Ao saber da notícia, rapidamente eu peguei o notebook da minha esposa e quando eu vi uma matéria local que falava sobre tal acidente, quase eu tive uma crise de pressão. Eu pensei que eu fosse desmaiar de nervoso, pois pela foto da reportagem, a mulher era a mesma que eu havia visto na estrada. O carro era um Corolla preto e o acidente tinha acontecido na madrugada anterior. Nesse caso, o socorro demorou horas para acontecer e foi um milagre as outras 2 pessoas sobreviverem. Fiquei bastante triste e confuso, mas segui com a minha programação. E no outro dia pela manhã, cheguei na bela e aconchegante cidade de Aracaju. E posso afirmar que é uma linda cidade e apesar dos percalços, eu consegui me distrair e curtir a minha semana de férias ao lado da minha esposa e filho. No dia 6 de janeiro, depois do pôr do sol, nós pegamos a estrada de volta no sentido da Vitória da Conquista, pois eu pegaria o semi-reboque e voltaria para casa aqui no Rio de Janeiro. Viajamos durante toda a noite, sem interrupção, e no outro dia, por volta das 12 horas, chegamos em Conquista. Nesse dia, por coincidência, era aniversário do meu amigo, o dono do posto. Ele estava fazendo um churrasco para comemorar e me convidou para participar. Ficamos no churrasco até as 7 horas da noite. Eu agradeci por toda a gentileza e peguei a BR novamente. Depois de mais ou menos 1h30,
Eu estava passando bem próximo do local que eu havia visto aquela moça pela primeira vez. Nesse momento me deu um arrepio, uma sensação bem ruim, que eu fico até sem saber explicar, mas eu garanto que eu vi uma voz dizendo: "Cuidado." A minha esposa já estava cochilando. Assim eu tive a certeza que não foi ela que havia falado comigo. Não demorou muito, poucos quilômetros mais à frente, eu vi o que parecia ser uma mulher na beira da estrada e com uma espécie de cachorro gigante, preso por uma corrente. Eu tive a certeza que aquilo não era desse mundo. Eu mantive a velocidade normal. Eu olhei para o lado e percebi que a minha esposa ainda dormia, e por isso eu fiquei em silêncio. Mas ao passar pela mulher, ela deu um grito horrível que acordou a minha esposa e o meu filho Otávio. Em seguida, ela soltou o cão que perseguiu o caminhão e parecia se jogar contra o cavalo. Aquele animal tinha uma velocidade enorme e uma força sobrenatural. A cada investida que o animal fazia, parecia que o cavalo balançava, e quando estava próximo da curva, foi então que eu me lembrei do meu sonho, no qual um animal se jogava contra um sedã e o mesmo descia pela ribanceira. Então eu tive uma atitude desesperadora. Eu simplesmente parei o caminhão no acostamento. A Lívia gritou perguntando se eu estava ficando maluco, pois aquela fera nos mataria. Eu fiquei em silêncio e com os olhos fechados, apenas orando ao Senhor. E quando eu abri os meus olhos, tanto a criatura quanto a mulher haviam desaparecido. Depois de alguns minutos eu segui a viagem até um posto que fica na divisa entre Minas e Bahia. E só continuei a viagem com a claridade do dia, mas o restante da viagem foi bem tranquilo. Eu não sou especialista em assuntos sobrenaturais, mas acredito que eram 2 demônios com o intuito de capotar o meu caminhão. Eu cheguei à conclusão é que muitos acidentes que acontecem nas estradas são causadas por entidades demoníacas que induzem os motoristas ao erro. E uma coisa eu tenho certeza: a minha fé em Deus é inabalável. Eu acredito que Ele que me deu o livramento, o que impediu que aquela fera destruísse a minha família. Mas algumas perguntas ficaram sem respostas. A primeira: por que eu sonhei com um acidente, provavelmente na hora em que aconteceu? A segunda: por que a mulher depois de morta me pediu ajuda? E a terceira e mais intrigante: por que as entidades tentaram contra a nossa vida, depois de uma semana? Graças a Deus, eu e a minha família chegamos em casa ilesos. Porém, depois desse episódio, às vezes eu tenho pesadelos com alguns acidentes nas estradas. Eu já cheguei a ver algumas pessoas vagando por algumas estradas em lugares ermos, longe de tudo. Eu acredito que elas não são mais desse mundo.